Olá, seja muito bem-vindo. Nessa aula, eu vou ensinar você a encontrar o seu propósito iluminado de vida, na sintonia do dia do seu nascimento. E eu quero te dizer que existe uma luz em você, uma luz que é sagrada. Existe um propósito para o seu nascimento. Ninguém nasce por acaso. O seu nascimento não é sorte. Você nasceu num dia especial, com uma energia especial, com uma história especial que é sua. E eu, nessa aula, quero te ajudar a encontrar esse fio da meada, a entender o seu propósito de vida. Por que você nasceu no dia em que você nasceu? Quais as lições, quais os entendimentos para que você possa, daqui para frente, seguir uma vida muito mais leve e muito mais feliz? Você vai entender quem você é e você vai entender o que Deus espera de você e o que você pode esperar de Deus e de si mesmo. Mas eu quero te dizer com alegria, com felicidade, que você com certeza merece uma vida muito mais leve, muito mais feliz do que a vida que você já está tendo. E é isso que eu vou te ensinar. Mas eu quero te explicar que essa luz, essa energia maravilhosa que você vai se conectar, ela depende de conexão, de você entender, de você aceitar e de você trazer para você coisas positivas da vida. Veja, eu não te conheço, mas pode ser que você esteja chegando para assistir essa aula aqui e você está desconectado. Pode ser que você esteja sofrido, machucado. Você está passando por um monte de situações complicadas. Então, não é da noite para o dia, não é uma explosão. Você vai receber esse quantum de luz, você vai receber essa conexão espiritual e você, aos poucos, vai colocar isso na sua vida, como já aconteceu com muitas das minhas alunas e mentoradas. Porque muita gente que eu já trabalhei fez esse processo e conquistou uma vida equilibrada, uma vida feliz, uma vida cheia de amor, porque isso está dentro da pessoa. E como eu vou te ensinar, você vai colocar na sua vida. Mas olha, antes da gente começar, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a sua postura de vida? Eu quero falar com você. Me diz aí qual é a sua postura de vida. Eu faço agora ou empurro com a barriga? Qual é o seu perfil? Porque aí eu vou te dizer uma coisa, que para quem é essa aula? Eu quero contar para você para quem é o que eu vou falar agora. Eu vou falar para aquela pessoa que quer melhorar consigo mesma, para aquela pessoa que sabe que ela está muito, que ela não está muito conectada, que ela não está muito feliz, porque a gente sabe quando a gente não está feliz. E pode ser que você não fale para ninguém, né? Porque essas coisas de estar feliz e infeliz a gente não fala com as pessoas, mas você sabe quando você não está feliz. E quando você não está feliz, você procura ajuda. Você abre a mente, você abre o coração. Assim, é o momento que a gente fala assim: Deus, eu preciso de uma luz, me ajuda. Essa aula é para aquela pessoa que está lá brigando no casamento ou se sentindo sozinha, sabe, sem rumo. Às vezes, sozinha até estando casada. E ela quer entender. Nossa, como é que eu mudo isso? Como é que eu faço essa mudança na minha vida? Como eu abro os meus caminhos para viver uma vida a dois, uma vida de amor? Como é que eu encontro um parceiro? Essa aula é para aquela pessoa que tem um problema na família. Sabe aquele problema chato, difícil de resolver? Aquele comportamento, de repente, de um tio, de um primo, de um parente com o seu pai ou com a sua mãe. Aquelas histórias de rolo de família. Essa aula é para você entender qual é o seu lugar, qual é a sua fala, qual é a sua atitude em determinadas situações. Essa aula é para você que está querendo melhorar as suas finanças, porque dinheiro, antes de ser dinheiro, alguma coisa material que se ganha trabalhando, tudo isso é importante, né? Tá tudo certo. Mas antes de ser tudo isso, dinheiro é como eu gasto, como eu olho para a energia do dinheiro. Não é sobre ficar milionário, é sobre ficar bem, sobre saber se conduzir. Então hoje eu vou falar de caminhos abertos, de conexões espirituais profundas, para você ter força de resolver
as situações da sua vida que precisam de solução. E eu tenho certeza que se você está sofrendo, está angustiado, está triste com alguma coisa que você está vivendo, eu posso te dizer que você quer uma luz, porque todos nós queremos essa luz. Agora, se você está com a mente fechada, se você está se sentindo vítima do destino, se você está chateado e não quer aprender coisas novas, não quer abrir os seus horizontes, abrir a sua energia, se você ainda está muito preso às suas convicções e não está querendo quebrar orgulho, vaidade, um monte de coisa, então essa aula não é para você. Porque essa aula é para quem está querendo abrir o coração, a mente e o ser para receber muita coisa nova. Se você não está pronto para abrir mão dos seus erros, admitir os seus erros, admitir os seus pequenos e grandes fracassos e se libertar disso, se você não está pronto para abrir mão de tudo isso, essa aula não é para você. Porque quando a gente abre mão dos nossos erros, dos nossos fracassos, a gente pode caminhar. E aí vem uma luz incrível e ajuda você. E é esse o conhecimento, é essa luz que eu quero te trazer. Mas veja, não é só um conhecimento, o que eu estou te ensinando agora é uma transformação de vida, como aconteceu com meus alunos e mentorados. Veja o que aconteceu com eles. Eu sempre fui uma pessoa muito racional, porque eu venho dessa linhagem da racionalidade, muito impulsiva também, de fazer as coisas sem prestar atenção no que está à volta. Então, eu comecei a trabalhar em mim os 10 atributos, né, conforme trouxe o curso da MS. Eu fui um por um. O que é isso? Isso está bom, isso não está, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo, isso eu já tenho. E um dos propósitos maiores da Chama Violeta é você estar em contato com a espiritualidade, não só no conhecimento, mas a você sentir a espiritualidade em você, né? Praticá-la no dia a dia para você ser uma pessoa melhor. Então, eu, por exemplo, que era muito impulsiva, meio agressiva, muito racional, hoje eu não sou mais assim. Eu aprendi na verdade, a entender um pouco quais os tipos de karma, vamos dizer assim, e de procurar transformá-los através do meu processo de autoconhecimento. E isso tem feito uma grande mudança na minha vida, em todas as esferas da minha vida, principalmente nos meus relacionamentos e na compreensão que eu estou tendo do que está à minha volta. Entendi que o amor não é o amor pelos outros, mas acima de tudo o amor por nós próprios. E quando nós não nos amamos a nós, a quem é que nós vamos amar e quem é que nos vai amar a nós? Essa foi a minha principal mudança. Isso é chama rosa, isso é amor. É um amor incondicional. Tem que me respeitar a mim. Esse é o meu propósito de vida. É isso que eu quero. É isso que a chama rosa me pede. É o meu amor por mim. A minha autoestima. É aquilo que eu sou. Que eu seja aquilo que eu sou. Que eu me ame a mim própria. Hoje eu sei aquilo que eu quero. Eu sei aquilo que espero da minha vida. E sei o caminho que quero percorrer. Sei que tenho muito mais a fazer. E com o curso do Segredo Dia do Seu Nascimento, eu renasci para a vida. Hoje eu sinto-me uma mulher muito mais feliz, muito mais independente. Eu sou terapeuta holística e massoterapeuta. Eu venho aí num processo de encontro com a minha identidade, com o meu momento, e foi aonde eu comecei a conheci a MS e decidi me abrir ao processo de conhecimento interno. Quando eu me identifiquei com a chama rubi dourado, olha, foi um encontro assim maravilhoso. Fez todo sentido na minha vida afetiva, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, eu me identifiquei, eu consegui tomar uma direção até na minha vida profissional, de saber que eu estava no caminho certo. Até mesmo nos atendimentos eu uso muito a questão das chamas, eu tenho usado bastante. E eu acho que o principal de tudo é mostrar o equilíbrio, que elas podem sim se equilibrar, que elas podem sim buscar uma nova direção. E acredito que é isso que as pessoas estão buscando agora no momento. Eles falam assim, meu Deus, você está diferente, você está mudada, você está transformada. Eles acham que a gente fica num processo de investigação, mas não é investigação, é conexão, entendeu? Me revelar com o propósito da minha chama. O que eu vim aprender nesta vida, que é um amor próprio, o meu relacionamento afetivo, não só com o meu companheiro, mas com as pessoas, com a minha família. Isso foi transformador para a minha vida. Ocorreu uma transformação em mim que hoje eu nem me reconheço. Eu mesma me admiro com a minha capacidade de exercitar, de aprender, de fazer.
Então, me deu um novo sentido para a minha vida. Descobri que eu posso, né? E partiu de quando eu entendi que eu compreendi a minha chama. O que eu vim fazer aqui nessa vida? Eu vim aprender coisas novas. Eu vim me amar. Eu vim saber como amar, saber perdoar. Eu tenho que te dizer que eu sempre fico emocionada com a história das pessoas, porque cada um de nós tem uma história. E a sua história é muito importante, mas todo mundo também tem coisas em comum. Nós aprendemos com a vida e com as pessoas, mas acima de tudo, nós aprendemos com a conexão espiritual. E foi assim que eu cheguei até o segredo do dia do seu nascimento. Eu sempre fui assim, essa pessoa que buscou a luz, que buscou a conexão. Eu sempre busquei a conexão. Dentro do meu perfil, da minha energia, eu sempre fui uma pessoa mediúnica. E isso foi uma coisa muito forte para mim. Tanto que eu sou há mais de 30 anos terapeuta de vidas passadas. E eu já escrevi vários livros, organizei grupos, cursos pelo Brasil todo, presencial e online. Mas o mais importante de tudo isso foi o contato com os mentores. Sempre foi muito intenso o contato com a fraternidade branca, com os mestres ascensionados. E tudo isso foi muito forte na minha vida. Mas eu sempre busquei a minha luz. Eu sempre quis a minha luz. Porque eu sempre entendi que existem soluções da Terra, do mundo objetivo, que nós temos que trabalhar, que fazer, mas existem energias espirituais, existem conexões espirituais que vão nos ajudar, que podem nos ajudar. E depois de tantos anos canalizando os mestres, eu tive o contato com o segredo do dia do seu nascimento. Os mestres falaram assim: olha, Maria Silvia, o dia em que você nasceu é sagrado, porque ali tem um segredo. Se você se conectar com o dia do seu nascimento, aquela energia que veio naquele dia, ela tem uma chave que vai te ensinar a ver a vida de um jeito muito melhor para você. Uau, né? Foi muito forte. Porque isso é um negócio que eu nunca na vida tinha sentido. Eu nunca tinha canalizado isso. Então, na sintonia da Fraternidade Branca, eu tinha entendido a importância das chamas, mas não desse jeito. E aí, o que os mestres fizeram? Eu me lembro assim perfeitamente bem. Eu estava sentada, né, num canto da minha sala. Eu tenho uma sala grande, né? E daí os gatos estavam lá perto de mim. O meu gato, o meu neguinho, o Onyx, né? Ele sempre ali está grudado comigo, onde eu estou, ele está bem ali pertinho, né? E era uma tarde. Eu não lembro se era uma terça-feira, mas enfim, eu estava lá fazendo minhas coisas no computador, né? E de repente eu senti uma presença diferente. Veio uma luz em mim. Aí eu fechei os olhos, né, e me deixei ser conduzida. E aí eles me levaram numa projeção astral ao dia do meu nascimento. Assim, muito inesperado. E aí eu senti aquela presença da minha chama de nascimento. Eu vi a sala onde eu estava, o lugar onde eu nasci, eu vi a minha mãe, eu vi as pessoas. A minha chama é a chama amarela. E eu nasci numa segunda-feira. E eles me transportaram para aquele fluxo de energia que veio no meu nascimento. Então eu vi aquela luz chegando junto comigo. E foi muito lindo, porque eu tive uma compreensão dos mestres, do porquê eu tinha nascido naquela vibração. Por que aquela era a minha primeira chave? Existem outras chaves, mas aquela era a minha primeira chave. Porque eu tinha que nascer numa chama que me trouxesse a consciência da minha condução na vida. Porque eu sou uma pessoa muito impulsiva, né? Isso é da minha natureza. Eu tenho um lado muito impulsivo de fazer as coisas, de seguir em frente, e eu tenho um outro lado muito forte da doação, de cuidar demais dos outros. E isso leva tanto para coisas boas como para coisas ruins. O lado impulsivo, muitas vezes eu fiz coisas que eu não devia ter feito, né? Que eu tinha que ter refletido um pouco mais.
o lado da doação, de amar tanto as pessoas, né, e de cuidar tanto das pessoas, também não foi assim, né, tão efetivo na minha vida, porque eu cuidei tanto e em alguns momentos eu exagerei, eu passei na frente do outro, eu fiz pelo outro coisas que eu não devia fazer. Então, quando eu entendi aquela energia que veio para mim, que iluminou a minha consciência, do entendimento da minha chama de nascimento, aí os mestres disseram: agora você está pronta. Você vai ensinar as pessoas a terem essa conexão com a sua chama sagrada, a chama do seu nascimento, porque ali existe uma chave para você desvendar o teu caminho de vida. E isso é muito, muito importante. É simples, ao mesmo tempo é muito importante. Você entender que você tem que aprender com aquela chama de nascimento. Existem aprendizados ali. E aí, quando eu voltei daquela conexão muito forte, eu comecei a escrever, porque vieram as mensagens canalizadas de cada uma das chamas de nascimento, né? Cada uma das chamas. Foi assim que eu descobri que a conexão com a sua chama de nascimento faz com que você se conecte com o seu propósito de vida. Foram muitos entendimentos. E aí que você tem o direcionamento para você desenvolver uma vida mais leve, mais feliz, apesar dos desafios da vida. Agora, eu quero falar com você mais profundamente sobre a chama do nascimento e sobre o propósito iluminado de vida. Mas vamos por partes. Você já me ouviu falar algumas vezes da Fraternidade Branca. O que é a Fraternidade Branca? A Fraternidade Branca é um grupo de seres de luz que atuam na quinta dimensão a serviço de Deus e pelo bem da raça humana. Eles formam o governo espiritual da Terra e são também conhecidos como mestres ascensionados. Assim como eu e você, esses seres de luz já viveram encarnados no planeta e eles passaram por um processo de ascensão. Ascensão significa evoluir. Cada um deles, vida após vida, viveu seus desafios e conseguiu superar todos eles, a ponto de não precisar mais encarnar no planeta. Pensa no quanto eles evoluíram. A Fraternidade Branca está dividida em 7 forças essenciais, que são as chamas, cada uma com os seus poderes e conhecimentos. Todos nós recebemos o poder de uma dessas chamas quando nós encarnamos. Mas como isso acontece? Cada dia da semana é um portal. No dia do seu nascimento, você atravessou um desses portais e com isso você recebeu um quanto de luz que vibra na sintonia de uma das chamas da Fraternidade Branca. Se você nasceu em uma segunda-feira, a sua chama de nascimento é a chama amarela. A chama amarela, ela está associada à sabedoria, à alegria, ao silêncio, à expansão do conhecimento, à prática dos aprendizados, à objetividade e saber ouvir e saber falar, e também à humildade. Ela também vibra na energia do desapego e ao mesmo tempo da abundância. Você é uma pessoa curiosa por natureza. Tudo chama sua atenção. O que você ainda não conhece é um verdadeiro convite para você se desafiar e buscar descobrir. Um dos grandes desafios dos nascidos da chama amarela é o uso adequado do dinheiro e do poder. Por isso, as posses e os bens materiais terão um papel importante na vida de quem nasceu nessa chama. A lição é aprender a ter cuidado para não desvalorizar nem supervalorizar o dinheiro e os bens materiais. Quem nasceu na chama amarela nasceu com o propósito de aprender a lidar com tudo o que acontece com boa disposição, alegria e assim superar os altos e baixos da vida. Eu entendi que nasci nessa chama justamente porque tinha aprender a lidar melhor com os meus impulsos de alma. Lembra que eu falei que eu era impulsiva e que eu queria cuidar de todo mundo? Eu consegui mudar isso. E pode acreditar, foi uma pequena mudança que ajustou o meu comportamento e isso pode acontecer com você também. Mas veja, não foi apenas um saber mental, um aprendizado dos livros, foi uma conexão com aquela sabedoria divina da chama amarela. Foi um momento íntimo, no meu caso, de iluminação. E sim, isso é possível para qualquer pessoa que se conecte à sua luz. Na explicação que eu dei aqui,
Eu abordei apenas a primeira esfera da roda da vida e de forma resumida, porque eu tratei da personalidade do nativo de cada chama. Quando eu canalizei o método, os mestres me mostraram que a nossa vida está dividida em 8 esferas. A esfera 1 é a personalidade, impulsos, natureza, temperamento e nascer do sol. Esfera 2 é o casamento, sociedade, parceria. Esfera 3 é família, lar de origem, pai, mãe e irmãos. Esfera 4, filhos, dependentes, pessoas que você cuida e a sua criatividade. Esfera 5, questões materiais, propriedades e sucesso profissional. Esfera 6, saúde, disposição, cuidados consigo mesmo e bem-estar. Esfera 7, lazer, viagens e diversão. Esfera 8, sensibilidade, mediunidade e astral. No método que eu criei, eu me aprofundo em cada uma dessas esferas e eu mostro todos os outros aspectos da vida, o que ajuda muito você a entender como lidar com cada um deles. Um ponto bem importante que talvez você já tenha percebido é que o segredo do dia do seu nascimento pode te ajudar a entender o comportamento das pessoas ao seu redor. Como assim, MS? Né? Pensa, se você souber o dia da semana que a pessoa nasceu, você já consegue saber qual a chama de nascimento dela. E aí você vai poder entender a forma que ela pensa. E isso vai te ajudar demais no relacionamento, não vai? Os mestres também me mostraram que cada chama é formada de 10 poderes, de 10 atributos. Esses poderes têm tudo a ver com a chama. Por exemplo, a chama azul é formada pelos seguintes poderes: fé, impulso inicial, vontade, determinação, atividade, força, empreendedorismo, comando, destemor, independência. Os mestres explicam que para viver o poder, ele tem que estar harmonizado, ou seja, em equilíbrio. Se esse não é o caso, ele pode estar fraco ou forte. Vou dar um exemplo, falando ainda da chama azul. O poder impulso inicial, que é o estímulo que nos permite realizar uma determinada ação, se esse poder estiver fraco, você vai sentir que não tem muita iniciativa, que não toma a frente das coisas, talvez por insegurança, enfim. Por outro lado, se esse poder estiver forte, você pode ser aquela pessoa impulsiva que tende primeiro a fazer, depois pensar. E às vezes passa por cima dos outros. Nenhum desses estados, nem o fraco, nem o forte, eles são bons, né? Porque tem que ter um equilíbrio. É como um remédio. Se a dose estiver fraca, não vai fazer efeito. Se estiver forte, vai fazer mal. No método, você preenche um questionário que mostra exatamente como você está em relação a cada poder das chamas, deixando claro o que você tem que mudar para você ficar harmonizado. É como se fosse um mapa do que você precisa trabalhar. E eu vou colocar um quadro em tela cheia para que você possa conhecer todos os poderes de todas as chamas. Se você quiser, você pode dar um pause aqui no vídeo e tirar um print. Talvez você esteja pensando, tá, mas e agora? O que eu faço com essa informação toda? Comece colocando em prática tudo aquilo que você já aprendeu. A conexão com a sua chama de nascimento já vai te mostrar os comportamentos que você precisa mudar para viver o seu propósito e ter uma vida mais leve e mais feliz. Ou seja, se você desenvolver e expressar o poder da sua chama em todas as esferas, você vai viver o seu propósito iluminado de vida. Esse é o segredo do dia do seu nascimento. E foi para ajudar a colocar tudo isso em prática que eu criei um método que se chama 3 Pilares da Ascensão. O primeiro pilar é a ativação da Divina Presença Eu Sou. A Divina Presença Eu Sou é a fagulha divina que existe em você. Viver a Divina Presença Eu Sou é expressar os poderes das chamas da Fraternidade Branca, fazendo com que você assuma o seu poder pessoal e tenha consciência da sua força e dos seus talentos. Isso traz segurança, tranquilidade, leveza e
paz de espírito, para que você possa viver a sua vida com muito mais alegria. Com isso, você ganha uma força magnética, sabe aquela energia que começa a atrair boas pessoas e boas coisas para a sua vida. O método ensina você a estabelecer uma conexão com os poderes da sua chama. E, além disso, você vai também aprender a fazer o uso dos poderes das chamas complementares, que são as 6 outras chamas da fraternidade, que você vai aprender a equilibrar na sua energia. O segundo pilar é o despertar da mente brilhante. Então, nós precisamos da mente brilhante. A mente brilhante, a nossa mente iluminada, é a consciência da nova era. Quem tem mente brilhante tem consciência da própria vida, porque você entende as coisas, você desenvolve um equilíbrio entre o lado racional e emocional e aprende a lidar com a sensibilidade, a mediunidade, de forma que o medo e a ilusão, as coisas do mundo que influenciam as pessoas, não têm mais esse poder com você. No seu dia a dia, os problemas, relacionamentos, família, amigo, dinheiro, tudo isso passa a ter um outro significado, porque a sua postura muda, a sua compreensão muda, as suas prioridades mudam. Quem tem a mente brilhante ativado fica muito mais aberto a novas possibilidades na vida e se mantém com lucidez na sintonia do seu propósito iluminado. O método ensina você o despertar da sua mente brilhante por meio do sadhana essencial, que é uma rotina espiritual que foi desenhada para te impulsionar para um estado de mais sabedoria e consciência. Outro instrumento desse pilar é o equilíbrio primordial, que são práticas para equilibrar a ração e a emoção. Desta forma, você se torna uma pessoa mais calma, otimista, intuitiva e que enxerga as possibilidades com mais facilidade. Você também vai desenvolver a sua mediunidade violeta, que é uma mediunidade moderna, leve, sem dogmas, que você pode fazer uso para melhorar a sua vida no dia a dia. Ela também vai te ajudar na leitura dos oráculos, como por exemplo o tarô, que podem trazer orientações, respostas, direcionamento e inspiração para o seu dia a dia. O terceiro pilar é a reprogramação do karma. Muita gente tem uma visão distorcida sobre o que é karma. As pessoas veem o karma como um peso, como uma dívida que você tem que pagar a qualquer custo, como um castigo, né? Em sânscrito, karma quer dizer ação. Cada atitude sua vem de uma ação do passado, de uma memória, que no momento presente impacta a forma como você vê o mundo. Se você não tem consciência do karma, você está criando o seu futuro tendo como base o seu passado, porque os impulsos de alma, eles são eternos. Então você não tem domínio. O método ensina a fazer uma mudança de patamar espiritual, mudando o seu nível de consciência e reprogramando o karma. Você faz novas escolhas. Para isso, o método tem 3 ferramentas que eu acho incríveis. O Ho'oponopono iluminado, que é a única técnica que permite que você acesse a chave do Akasha, que mostra o bloqueio kármico que está travando a sua vida. Você também vai aprender a desenvolver o seu mantra pessoal, que é uma afirmação de poder que você passa a tratar o seu bloqueio de vidas passadas. E você vai aprender a fazer a regressão a vidas passadas, acessando assim as histórias ancestrais e aparando as arestas que te colocaram nessa condição de vítima. Os ensinamentos desse pilar fazem com que você mude a sua consciência e a forma como você vê o mundo, para que você possa viver o seu propósito iluminado de vida sem as limitações do karma. Eu sei que tem bastante coisa, mas o método é um passo a passo e é um caminho gradual e é o que eu chamo de caminho dos mestres, que tem 5 níveis de maturidade. Então você vai trilhar esse caminho. Você começa como aspirante e nesse estágio o grande segredo é revelado e você descobre o seu propósito de vida, reconhecendo a sua chama de nascimento. Você também vai compreender se você está fazendo bom ou mau uso do poder da sua chama, reconhecendo as suas potencialidades e entendendo os desafios. E aí, nós vamos juntos equilibrar essa luz em você para que você possa aplicar tudo isso que você aprendeu no seu dia a dia com resultados assim incríveis.
e rápidos. O próximo nível é o Light, quando você vai expandir a sua consciência para você poder viver o seu propósito de vida. E nesse estágio você vai se conectar com as outras chamas, que são as chamas complementares, e você vai desenvolver o poder dessas chamas. No nível top, que é o que vem a seguir, você vai desenvolver a sua mente brilhante. Veja, é tudo por etapa. Nesse estágio, você estabelece um diálogo interno muito mais equilibrado. Você ganha uma compreensão maior das pessoas, do seu convívio e começa a mudar as suas relações para melhor. O quarto nível é o Master, onde você vai mudar a sua vida mudando o karma. Nesse estágio, você vai desenvolver a sua sensibilidade, você vai começar a ter uma percepção muito mais clara dos ambientes e das pessoas e das possibilidades. Assim você vai poder fazer escolhas iluminadas e de como agir em cada situação e de como lidar melhor com você mesmo. Você vai, então, começar a desenvolver essa mediunidade para você acessar vidas passadas, entender e reprogramar o karma, atuando diretamente nas causas que estão em você e lidando melhor com todos os efeitos da sua vida. O último nível, que é o mais elevado, é o do terapeuta e do facilitador. Então, nesse estágio, você já domina tudo isso do método 3 Pilares da Ascensão, e aí você vai se tornar um agente de mudança, na sintonia dos mestres da Fraternidade Branca. E assim, você vai cuidar das outras pessoas como terapeuta, atendendo clientes e atuando como um facilitador, junto às pessoas da sua convivência, contribuindo para a melhoria do mundo. Só o fato de você saber a chama de nascimento de alguém e como essa pessoa se comporta, já meio que traz você para essa consciência que você vai ter nesse último nível. Porque esse último nível faz parte de uma extensão do meu método para quem quer avançar mais. E sempre tem gente que quer continuar estudando e aprendendo mais e usando cada vez mais. Se você quiser se aprofundar e quiser entender melhor como implementar tudo isso, eu tenho um curso e eu posso te oferecer. Eu vou explicar para você como ele funciona. Vamos lá? É rapidinho. O curso é online e você vai acessar do seu celular, tablet ou computador sem nenhum problema. O acesso é imediato, ele tem aulas gravadas e também tem periodicamente aulas ao vivo comigo via Zoom. Eu gosto de combinar esses dois formatos para facilitar o aprendizado e, ao mesmo tempo, para que a gente possa interagir. E se você não puder, de repente, participar de alguma aula no Zoom por conta de um compromisso, não tem problema, porque depois de 1 ou 2 dias, ela vai para o portal do curso e você vai poder assistir, não vai perder nada do conteúdo. O conteúdo, seja gravado ou ao vivo, não é só conhecimento que eu vou te passar. Tem uma grande parte vivencial, uma coisa de energia, e isso é muito importante. Sabe por quê? Porque as vivências vão ajudar você a fazer as mudanças energéticas e espirituais que vão acontecer contigo à medida em que você faz o curso. Então você vai aprendendo aos poucos. Os mestres dizem que as chamas são vivas, justamente porque nós também somos vivos. A vida tem a ver com evolução, com vencer desafios, com aprender coisas novas, com tudo aquilo que está à nossa volta. Você vai perceber que muitas vezes no exercício prático ou meditação que eu conduzi, os comentários dos colegas vão retratar exatamente aquilo que você está pensando e sentindo. A pergunta de alguém pode se encaixar nas questões do seu momento. E isso é muito curador e nós vamos juntos, fortes no aprendizado e até se divertindo com o momento. Porque o momento é rico, ele é cheio de trocas, de partilhas e a gente sempre fica feliz com isso. Comigo, você vai encontrar a sua turma, que é a turma dos mestres. Em cada pilar do método, você também vai acessar as apostilas de exercícios, tá? Com os exercícios, você vai poder entender, por exemplo, como você está em relação à sua chama de nascimento, as chamas complementares. Lembra que eu comentei do questionário das chamas? Você vai responder pergunta a pergunta para poder mapear os seus poderes, como é que está essa chama, se ela está fraca, se está harmonizada, se está forte. E aí você vai fazer exercícios de harmonização. E você também vai fazer a mandala das chamas, que é um instrumento que eu criei para que você possa entender visualmente a sua conexão com o Eu Sou a partir da situação das suas chamas. É uma leitura do seu campo áurico.
O que é mais legal é poder, depois de um tempo de curso, você refazer os questionários e tal, e constatar a sua mudança. Você vai ver a mudança do seu patamar, porque a mudança não fica só no achismo, não é uma coisa que não se mede. Ela é uma mudança clara e objetiva. Você vai estar diferente. Depois de tudo que eu já falei, tem gente que chega até essa parte da aula super interessada em viver o propósito iluminado de vida e se transformar, mas de uma hora para outra pensa assim: putz, mas eu não tenho tempo, eu acho que não vai dar. Dizer que não tem tempo é o mesmo que dizer: eu não quero mexer com isso agora, eu não quero assumir esse compromisso, eu não quero assumir esse poder. Gente, isso fala de poder, porque no momento em que você evita fazer uma escolha, de fazer um curso ou aquela conversa difícil com alguém, sei lá, tem que falar com o seu chefe, tem que pedir um aumento, você está deixando a sua vida passar. E isso é como deixar um sonho guardado, sabe aquela coisa que você põe na gaveta, na caixinha, para você abrir só lá para frente? Pode ser que você não assuma fazer o curso, porque inconscientemente você sabe que isso vai te transformar e a mudança assusta. Você procrastina porque você tem medo. Então pense nisso. Pode ser que tempo não seja uma preocupação sua. Tem gente que fica pensando assim: nossa, com tudo isso que ela falou deve ser caro. Então a pessoa já mistifica, né? Eu nem falei desse ponto ainda, mas eu acho que vale a pena compartilhar contigo o que eu penso sobre preço, né? Uma garrafa de água, por exemplo, ela pode custar R$ 3 no supermercado, R$ 5 numa padaria, R$ 8 num restaurante, às vezes até mais, e 15 numa loja do aeroporto, né? Qual é o preço certo, então? Onde aquele produto é caro ou barato? Você concorda de que tudo depende do lugar, da pessoa e do uso que vai ser feito daquela simples garrafa de água? Eu me lembro que a minha primeira sessão de vidas passadas, ela custou equivalente a 1 mês do meu salário na época. Então, claro que para mim era muito caro, mas eu encarei. Eu fiz a escolha de fazer aquela sessão porque eu senti que, mesmo sendo caro para o meu bolso, né, aquilo teria um enorme valor na minha vida, porque aquele conhecimento para mim não tinha preço. Quem quer fazer uma mudança real de vida, encontrar resultados significativos, arruma tempo, arruma dinheiro e cria oportunidades, porque sem plantio não há resultados. E tem gente que até me manda direct falando assim: MS, será que esse curso é para mim? A pessoa se sente insegura. Será que eu vou conseguir viver o meu propósito? Ela se sente inferior, ela acha que ela não vai dar conta. Será que eu vou conseguir viver o meu propósito? Você não sabe como é que está a minha vida. Sabe as pessoas que pensam assim, acham que está muito difícil? Já ouviu aquela frase que diz: o universo sempre diz sim? Pois é. Aquilo que você diz para você mesmo é a resposta que a vida vai te trazer. Quando você diz que não sabe se vai conseguir, que não sabe se vai dar conta, você está colocando dúvida e medo no seu olhar. E pode ser que a sua vida esteja como está justamente, né, nesse momento, porque você está afastado do seu propósito. Muita gente imagina que precisa acertar, sabe? Botar tudo em ordem para depois dedicar aquilo que é importante. E com isso, elas caem num ciclo de procrastinação e de problemas. E eu quero que você observe para ver se esse não é o seu caso. Já teve gente que me perguntou se o curso era para ela, que não sabia quase nada da espiritualidade, se sentiu insegura em relação a isso. O que eu sei é que, se você chegou até aqui, você sabe tudo o que você precisa saber sobre espiritualidade para fazer esse curso. Eu conheço muita gente que acha que sabe e não sabe. Eu conheço gente que já nasceu sabendo que tem boas condutas, que é muito amoroso, que tem uma vida boa, uma vida tranquila. Assim como eu conheço gente que, mesmo estudando muito, aprendeu pouco e segue com uma vida sofrida e desarmonizada. O que faz você estar apto para se conectar com o seu propósito de vida e a presença dos mestres ascensionados não é o conhecimento mental. Tranquilize o seu coração, que aqui comigo você vai aprender o que você precisa e no seu ritmo. As minhas respostas às brigas com meu pai eram sempre muito maiores, a raiva que me dava dele era sempre muito maior do que a atitude que ele tinha comigo. E depois que eu descobri que a minha chama foi branca, então, assim, percebi que era karma isso.
que eu deveria trabalhar nessa vida. Então, eu basicamente tirei essa lente de esperar muito do meu pai para uma lente de ver que ele é assim, que ele vai ser assim, e que eu preciso me trabalhar com ele dessa forma. Então, depois disso, a nossa relação mudou muito. Eu acho que hoje eu já passei dessa questão familiar e estou trabalhando mais o meu eu. Eu também descobri um câncer esse ano, um câncer de tireoide. Eu agradeço a Deus que eu vim sendo muito preparada para receber essa notícia, porque desde 2020 que eu conheci a MS, comecei a fazer o Ho'oponopono, comecei a meditar, entrei nesse mundo. Eu sinto que isso me preparou para receber essa notícia. Eu não sei como seria eu recebendo essa notícia sem ter esse preparo emocional. Eu fiz a primeira mandala e fiquei meio assustada com o meu resultado, porque foi muito péssimo. Assim, todas as chamas baixas, sabe? A única chama alta que eu tinha era a chama azul. E eu falei, meu Deus, eu não sei nem por onde começar a trabalhar. Eu fiz novamente e, assim, estavam todas melhores. Todas as minhas chamas estavam já, assim, num nível, estavam bem melhores. A minha chama azul até deu uma caída. E com isso, em 3 anos, a minha vida mudou muito. Eu sempre achei que a minha chama fosse rosa, né? Eu tinha isso porque a minha mãe me falou que eu nasci numa terça-feira. Eu estava despretensiosamente em casa, assistindo a live, falei, deixa eu ver, né? Só para confirmar. Quando eu confirmei, eu vi que eu era chama branca. Eu falei, não, não é possível. Então, essa descoberta para mim foi muito boa, porque daí eu falei, eu entendi porque eu ajo dessa forma, eu entendi porque eu penso assim. E isso foi muito bom. Eu estava numa fase muito ruim da minha vida, eu olhava assim para o céu e chorando, né? Blasfemando. Qual é o meu propósito? Eu preciso saber qual é o meu propósito, desesperada. Então, ter essa clareza do meu propósito de vida hoje, isso daí é realmente fantástico, porque é leve. Eu não faço mais com o sofrimento que eu fazia. Eu costumo falar que eu nunca tive uma fase que eu estou tão em paz na minha vida. A gente fica feliz, de bem com a vida, para de ficar cheio de picuinha com tanto de coisa, né? E eu acho que este é fundamentalmente quando você descobre estar vivendo o propósito da sua chama. O que eu tenho que aproveitar nessa chama que eu nasci? Isso e isso. Você tendo esse conhecimento, automaticamente a gente vê, meu irmão é chama tal, meu pai é chama isso. Então, é um aprendizado que ajuda a gente na gente mesma e no lidar com as outras pessoas. Quando eu vi que eu era chama Rubi Dourado, eu me surpreendi muito com essa característica da chama, que a gente realmente tem uma insegurança com a parte financeira, que a gente se perde nesses momentos, né? E por quê? Porque a chama Rubi Dourado é uma chama que ela sempre coloca as outras pessoas na frente dela, do propósito dela, do que ela precisa fazer para atingir aqueles objetivos, né? Quando também descobri que a chama Rubi Dourado é puro amor, é o amor incondicional, é a expressão do amor incondicional, eu falei, imagina, eu não sou isso. Eu sou dura, eu sou ríspida, eu sou bocuda, eu sou isso, eu sou aquilo, e porque a gente acaba colocando sempre a nossa sombra na frente da nossa luz. E isso é um movimento das pessoas que se sabotam, e eu estava sendo uma delas. E hoje eu consigo ter a responsabilidade de cuidar de mim, de cuidar dos meus sonhos, de agir de acordo com isso na minha caminhada, fazendo o que precisa ser feito, sem deixar de amar. Quando eu estou feliz comigo, respinga nos meus filhos, respinga em quem está junto comigo, dos meus amigos, em todo mundo. E além de tudo isso, eu quero te falar de alguns presentes que eu tenho para você. Ao se inscrever, você vai ganhar 3 super bônus. O primeiro é o livro O Segredo do Dia do Seu Nascimento, que você vai receber na sua casa. Além da sua cópia impressa, você também vai acessar o livro digitalmente em formato PDF e também o audiobook para que você possa ouvir o material enquanto você estiver no carro, arrumando a casa, fazendo exercício. E além de tudo isso, o livro tem canalizações dos mestres e uma surpresa muito especial, que são os rituais do dia do seu aniversário, que é uma data bem importante aqui para a Fraternidade Branca. Você vai amar. O meu está todo marcadinho aqui com as chamas, porque eu sempre uso. O outro bônus que você vai receber são os decretos
decretos de poder pessoal da Fraternidade Branca. Os mestres sempre dizem que as palavras têm um incrível poder de mudar a sua realidade. E os decretos são um instrumento em áudio que eu canalizei, exaltando o poder de cada chama. Por isso, você sempre deve abrir os seus estudos ouvindo o decreto. Tem gente que faz pela manhã, tem gente que faz antes de dormir, mas é muito importante fazer o uso do decreto. E o terceiro bônus que eu adoro é o oráculo do segredo do dia do seu nascimento, que é uma ferramenta terapêutica de autoconhecimento, e você vai usar o oráculo do segredo do dia do seu nascimento no seu dia a dia, quando você estiver tentando resolver um problema, precisando tomar uma decisão. Até recentemente, só quem participava da minha mentoria é que tinha acesso a esse oráculo, mas agora você também vai poder acessar. Assim que você se inscrever, ele vai estar disponível eletronicamente no formato do PDF. Você vai poder baixar, né, e imprimir na sua casa. Ou melhor ainda, você de repente vai numa gráfica rápida aí perto de você e você manda imprimir. O pessoal da minha equipe imprimiu esse aqui e ficou perfeito. Eu amo. E é legal, né? Sabe quando você vai fazer a sua prática de meditação, você tira a sua carta do dia, reflete sobre uma atitude, sobre uma situação que você está vivendo, isso vai te ajudar muito. Eu acho bárbaro. Eu tenho certeza que esse curso, com todo o acompanhamento que você vai ter, vai fazer uma diferença incrível na sua vida. Como eu sou terapeuta e eu trabalhei com isso a minha vida inteira, eu posso afirmar que o investimento é pequeno, principalmente se você comparar com o custo de um tratamento terapêutico. Uma sessão de terapia com um bom profissional, ele deve estar custando hoje em torno de 150 a 250 reais. Claro que existem terapeutas e terapeutas e que os valores mudam muito dependendo das técnicas e até o local onde o atendimento é feito. E esse valor pode até dobrar e às vezes triplicar. Já uma sessão de astrologia ou constelação, ela pode custar em torno de 500 a 700 reais. E tudo isso com certeza é muito bom. Mas é claro que você não precisa de apenas uma sessão, porque terapia não é mágica, terapia é um processo, é um caminho de vida. O que eu vou oferecer para você com o meu curso é um processo terapêutico. Você vai conhecer a sua chama de nascimento, você vai se conectar e aprender a lidar com as outras chamas e poderes, ativando o seu eu sou, descobrindo a cada passo como viver melhor o seu propósito iluminado de vida. O fato é que esse curso é mais que um curso, é uma conexão com a sua luz. Em cada aula no Zoom, o conhecimento ele vai ser reativado, você vai subir de nível, vai ter a oportunidade de fazer perguntas e de resolver as suas dúvidas e ainda vai aprender com a experiência das outras pessoas. Num curso nesse formato, a gente vive o poder da egrégora, que existe além da troca racional das aulas, existe a energia do grupo, os aprendizados. Quando você se expõe às orientações que outras pessoas vão receber, você vai perceber como isso é forte. Somos um grupo e a força do grupo faz toda a diferença. Você pode se inscrever no curso O Segredo do Dia do Seu Nascimento por até 12 parcelas de R$ 53 no cartão de crédito ou por R$ 530 à vista. Esse preço é um preço especial de lançamento. Daqui a algum tempo ele vai ser atualizado. Aqui comigo você descobriu que existe um propósito iluminado de vida para você, na sintonia do dia do seu nascimento. E você conheceu o caminho para você viver integralmente o seu poder pessoal, liberando a sua força e os seus talentos para poder tornar o seu dia a dia mais leve, feliz e tranquilo. Tudo isso por meio do método 3 Pilares da Ascensão, para que você possa se sentir seguro e guiado. Para trilhar esse caminho comigo, aperte agora o botão que está aqui embaixo do vídeo e faça a sua inscrição. Você já vai ter acesso a tudo que eu te mostrei aqui e se você sentir que esse chamado, para você ficar comigo, vem para o curso. Vai ser tão bom para você. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Sabe por quê? Porque duas coisas podem acontecer. Ou você realmente comprova que o curso O Segredo do Dia do Seu Nascimento é tudo o que você precisava para fazer uma transformação na sua vida, ou se até 30 dias, por algum motivo, você não quiser continuar o curso, por algum motivo, seja o que for, tudo bem.
É só você me mandar um e-mail me contando o que houve e eu vou devolver todo o dinheiro que você investiu. Agora é hora de dar um basta. Chega de se sentir cansado de viver tudo sempre igual, sem valor, sem luz, sem inspiração. Chega desse jeito pequeno, difícil, apertado de ver a vida. Chega de fazer tudo para dar certo nos relacionamentos, de buscar ser amado e não chegar a lugar nenhum. Chega de se sentir desamparado, de se sentir sem rumo. Chega de tanta dificuldade na família. Chega de não se sentir reconhecido. Chega de tanta falta de amor. Agora é a hora de você viver o seu propósito iluminado de vida, de aprender com a luz da sua chama de nascimento e mudar tudo isso. Aperte o botão aqui embaixo do vídeo e faça a sua inscrição. Eu vejo Deus em você, porque eu vejo Deus em você. Deus está em todas as pessoas. Agora, o teu desafio e o que eu quero que você aprenda é ver Deus em si mesmo. É assim que diz esse cumprimento. Namastê. Sagrada